O que é o breathwork? Cara, o breathwork é uma tecnologia da respiração, né? Então, são técnicas ativas de respiração que podem levar a gente a estados ampliados de consciência. E o que é isso, né? Estado ampliado de consciência, né? É aquilo que não é aqui o normal, né? Onde eu só percebo o óbvio, né? Percebo você enquanto um corpo e tudo mais, e eu não consigo acessar espaços mais profundos de minha memória ou espaços mais profundos de sentir mesmo esse corpo, né? Essa carruagem aqui que eu possuo. Então, através dessas técnicas de respiração, que são algo que há milênios, né, os yogis foram explorando, né, em suas meditações, em seus pranayamas, suas técnicas distintas de respiração, está tratado isso nos textos sagrados, né, como utilização para elevação da consciência. E aí, mais ou menos ali na década de 20, 30, né, com a psicologia corporal, né, com Reich, né, William Reich foi um discípulo de Freud, ele começou a importar um pouquinho desse conhecimento para utilizar isso para tratamento terapêutico. Então, assim, como ele falava assim, né, Freud, né, fazia toda a análise comportamental, filosófica, né, da pessoa através da fala, através da livre associação. Mas existe um padrão em determinados comportamentos. Então, pessoas que têm graus de ansiedade podem ter determinados padrões corporais. Pessoas que têm depressão ou ansiedade social ou são mais fechados, mais tímidos, têm determinados padrões corporais. E ele falou assim, isso você não está dando atenção. E aí ele foi buscar, então, essa linha de compreensão sobre o corpo. E como utilizar da respiração também para fazer essa busca da percepção, então, daquele indivíduo sobre o seu corpo e sobre a sua experiência, sobre as suas memórias, sobre os seus traumas, o que ele tinha para liberar. Então, o breathwork hoje, né, consiste de técnicas ativas de respiração, pode ser feito pelo nariz, pela boca, que vão levando pessoas a estados muito profundos sobre si mesmas, assim. Mas por que a respiração causa isso? Aí, meu amigo, a gente pode olhar por algumas óticas distintas, né? A gente pode olhar tanto pela ativação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, assim, em que momento da evolução da espécie a gente precisou respirar assim? Respirar de maneira ativa e prolongada durante tanto tempo. Ou caçando ou fugindo de alguma coisa, né? Então isso faz liberar adrenalina, cortisol, noradrenalina, um monte de hormônio que faz acelerar o nosso sangue, faz pupila dilatar, o corpo fortificar, um monte de coisa, um monte de reações. Maravilha. O corpo tem um sistema também amortecedor contra esse movimento, porque isso também causa estresse no corpo. Então, quando existe então esse relaxamento, né, pós essa necessidade de fuga ou de luta, o corpo começa a liberar serotonina, dopamina, ocitocina, começa a liberar outros hormônios para entrar o corpo de novo em homeostase. Então, quando a gente faz técnicas ativas de respiração e libera essa carga maior assim, né, de hormônios que trazem pra gente assim, a adrenalina e a excitação, quando a gente chega no relaxamento, o relaxamento é muito profundo. São cargas altíssimas de serotonina que se libera no sangue. E aí, se for fazer uma alusão assim também com o uso de psicodélicos, né? Porque o breathwork ele começou a ficar muito famoso no mundo ali pelo menos na década de 60 e 70, com um pesquisador chamado Stanislav Grof, que é o pai da respiração holotrópica, que ele fundou esse nome, né? Ele cunhou esse nome. Holotrópica vem de holos, todo, e trópico é trepein, de volta a. Então ele foi o primeiro assim a utilizar na época, né, quando eram liberadas as drogas, né, antes do acordo lá do Richard Nixon, né, que baniu as drogas do mundo todo, né, contribuiu para que a ONU fizesse esse movimento. Nessa época ele fazia pesquisa com uso de LSD para terapia. Ele era pesquisador lá nos Estados Unidos, era um tcheco. Ele fazia uso de LSD para terapia e ele percebia que os pacientes deles entravam em estados alterados de respiração, de fluxo de respiração mediante músicas também, dependendo do estímulo. E aí, quando ele foi banido, então, de poder fazer pesquisa utilizando o LSD, ele falou assim, vamos olhar, então, o que a respiração tem a ver com isso também. E começou a trazer também esse conhecimento oriental, para misturar com isso, também fundado, acredito, né? Não encontrei essa referência ainda, mas como estava tudo no mesmo meio da psicologia, fundado também nesse olhar de Reich, fundado também nesse olhar da psicologia corporal, porque o cara que já estava trazendo isso pro Ocidente, sabe? Desse conhecimento oriental para o uso terapêutico. E aí ele começou a fazer esses experimentos onde, conduzindo pessoas através de respirações longas, né, prolongadas, sessões de respiração durante 3 horas. Então, uma respiração, imagina, né?
Você fica conscientemente, né, voluntariamente, deitado, escutando música com fone de ouvido, às vezes, com tapa-olho, respirando sem parar, no mesmo compasso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É coisa que não é normal, né? Você não faz isso no dia a dia. E aí ele percebeu que os pacientes, então, chegavam nesses estados ampliados de consciência, que é o que é relatado, cara, por grandes mestres espirituais, sabe? Relatado por pessoas que estão no estado ampliado de consciência com DMT, com mescalina, com LSD, com isso, com aquilo, com ganja. O cara conseguia chegar no mesmo lugar que um cara que usou uma substância, é isso? Sim. E aí, voltando então no sistema nervoso simpático e parasimpático. Essas substâncias, por exemplo, o DMT, o LSD, os cogumelos, a psilocibina e tudo mais, eles acessam mesmas vias do cérebro, né? Então eles se relacionam com os receptores serotoninérgicos, né? Que são os receptores de serotonina no cérebro. E aí o que eu acredito, né, que a ciência ainda não consegue comprovar mais, caso alguém aqui, né, que esteja assistindo e também quiser mandar mensagem depois, tiver contato, né, com o mundo científico, assim, de maneira profunda, né? Eu tenho muito interesse, tenho muita gente que gostaria de participar, ser voluntário, fazer pesquisa disso, de entender como isso funciona de mesmo, como a gente pode metrificar isso, sabe? Como a gente pode gerar ciência mesmo em torno disso. Porque a gente tem muita ciência do campo da psicologia, dos bons efeitos, dos melhorias de pessoas, de cura de trauma, liberação de um monte de coisa. Agora, como é que eu posso metrificar que o cara que fez ali 2 horas de respiração liberou uma carga 5 vezes maior de serotonina no cérebro dele, e aquilo ali fez ele acessar o mesmo estado que o outro que está lá tomando ayahuasca acessa. Entendeu? E até para compartilhar também sobre isso, eu comecei, né, entrar nesse estudo, né, do Breathwork, foi em 2019, quando eu fui buscar esse conhecimento, né? A gente está em 2022 agora, tem 3 anos. E foi quando eu estava participando de uma cerimônia indígena, né, com o povo Runicuim, povo do Acre, e eu estava no meio da minha experiência, né, uma experiência muito forte mesmo. E eu nunca me deito, assim, né? Eu sempre observo, assim, como é que os indígenas... Eu só tomo com índio, né? Assim, como é que os indígenas fazem, assim. Os caras ficam muito retos, assim, muito firmes, sabe? Tipo, a experiência lá, que pra eles é sagrada, a tradição deles de milenário e tal. E eu falei assim, poxa, interessante, né? Eu nunca me deito. Falei assim, pô, me deu uma vontade, assim, de... Como se fosse um convite mesmo, né? Dentro dessa experiência psicodélica, né? Um convite a se rende, assim, se solta, se deita e tal. Eu falei assim, tá bom, vou me deitar. E aí eu me deitei... E aí me deu vontade de respirar pela boca, assim, eu respirei pela boca, eu dei uma bucejada, e aí toda aquela experiência visual muito intensa, né? E eu escutar, assim, tipo, literalmente escutar, falei assim, pô, aprende a trazer as pessoas até aqui sem que precise tomar nada. Aprende a trazer as pessoas até aqui, esse mesmo lugar, sem que precise tomar nada. E na hora veio assim, respiração holotrópica. Eu nunca tinha feito respiração holotrópica. Aí eu voltei e falei assim, pô, mas eu sei que isso existe, e eu sei que tem esse potencial, porque eu já conheci terapeutas que trabalhavam com isso. Aí eu falei, massa. Voltei para minha experiência, enfim, fui pro Rio de Janeiro e comecei a procurar os cursos, né? Fui fazer um curso com um pessoal lá na Itália, chamado Alchemy of Breath, que é uma galera que já pesquisa isso há 20 anos. Aí fiz um curso de 8 meses com eles, online, mas tem que ir lá pegar meu certificado presencial, tive que tratar um monte de gente pessoalmente, enfim, individualmente, um monte de coisa. E na primeira vez que eu fiz a respiração, eu cheguei num lugar muito similar mesmo, assim, tipo, de acessar uma experiência fenomenológica, né, sensorial e mental e visual, até muito similar. E de eu chorar de alegria, de eu ficar assim, caralho, isso é possível mesmo. Tipo assim, só respirando, sabe? Mas como é que foi essa respiração? Quanto tempo durou essa respiração? Essa que eu fiz a primeira vez? 40 minutos. Meia hora, 40 minutos. Então, aí tu atingiu esse lugar em 40 minutos respirando. Em 40 minutos respirando, tem uma técnica de respiração que, enfim, tá até disponível no YouTube, tem uma gravação. Tem uma universidade na Índia chamada Oneness University, que eles criaram o reiki indiano. Então, eles criaram uma técnica chamada Diksha, que consiste também nessa energização da mão, né, de você poder... Pô, isso aqui é um instrumento de altíssima tecnologia, né? Tem todo o seu imprint... de DNA, de vida, de muita coisa aqui, né? Não à toa, em tantas civilizações, assim, tantos lugares do mundo distintos vão ter pessoas que vão desenvolver esse conhecimento, assim, né, de leitura ou de, enfim, a nossa identidade está aqui, enfim, tem muita informação aqui na palma da mão, né? É um instrumento poderoso. E então eles desenvolveram essa tecnologia do Diksha, né, que é um reiki também, é uma forma de passar energia através das palmas das mãos. E eles desenvolveram algumas outras técnicas avançadas de meditação ou de respiração. Uma delas se chama Ananda Mandala. Essa técnica é uma que eu utilizo muitas vezes para uma pessoa que pela primeira vez vai fazer
alguma prática de respiração. E que desacredita de que tudo isso é possível, sabe? Que é simples. Porque, cara, tá aqui, né? Na ponta de baixo, literalmente debaixo do nosso nariz, né? É simples. E no YouTube tem uma disponibilização deles, assim, do áudio, né? Que é um áudio gravado, que você vai escutar. Uma guia? É uma guia. E a pessoa vai ficar falando assim, ó, respira 1, 2, 1, 2, você respira, solta, aí vai dar uma orientação, se concentra no primeiro chakra, você tem 7 chakras ao longo do corpo principais, então tem 7 pontos energéticos ao longo do seu corpo para você se concentrar e trazer a atenção mesmo, né? Sentir aquela parte do seu corpo. Então o primeiro chakra lá no períneo, no espaço entre os seus genitais e o ânus, né? Então se concentra naquela parte ali, aí depois continua a respiração, faz mais um ciclo, se concentra ali abaixo do umbigo, faz mais um ciclo, acima do umbigo, vai subindo. Quando tu vai chegando já aqui no quinto, no sexto, pra mim, a experiência já fica muito psicodélica, já fica bem intensa mesmo. O que tu vê e sente? Ah, cara, como se a música mesmo, né, que você tá escutando tivesse forma, né? Então a experiência sinestésica, né, que a psicodelia pode oferecer é essa coisa de poder sentir, sei lá, a cor do som, ver a cor do som, ou esse tipo de coisa, assim, né? E isso não necessariamente é o objetivo. O objetivo não é esse, tá ligado? O objetivo é você chegar num estado onde a sua mente consegue perceber aquilo que tá além do óbvio, e você, nesse estado, você ainda ter domínio sobre a sua mente, tu fala assim, não, tudo bem, tô aqui nesse lugar, isso aqui é muita informação, mas o que eu quero entender é por que eu tenho medo de falar em público. Eu quero entender por que eu tenho problema com meu pai. É um lugar onde tu pode buscar respostas, é isso? Sim.